Fala pessoal, Cris Fedriz aqui do Design da Vida. Esse é um entrevistado que eu demorei, cara, para conseguir no podcast. Eu estou super feliz de conversar com ele. Bom, um puta profissional, começa por aí, tá? Mas eu quero conhecer ele como ser humano, sempre quis, porque eu acredito, falei para ele, que a nossa vida profissional é muito consequência da pessoa que a gente se torna, né, na nossa jornada. Então, eu comecei a pesquisar, falei, vou criar uma pauta rápida aqui sobre o Felipe. Aí eu comecei a rolar no LinkedIn dele e não acabava. Aí tem mentor do Google, repórter, board member de algumas startups, já fez marketing esportivo, sócio hoje da Ace, que é uma empresa que me inspira muito, que, enfim, ajuda as empresas a inovar e a se transformar, né, em uma série de outras frentes. Mas, enfim, quem é o Felipe? Vou passar a bola para ele aqui agora. Se apresenta aí, Felipe. Fala, Cris. Fala, ouvinte. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, sou Felipe Collins, sou hoje sócio da Ace e trabalho diretamente com a Ace Startups. Então, meu trabalho é buscar os melhores empreendedores e trazer para dentro de casa e investir nesses empreendedores. Aí a Ace investe ali no seed stage, no early stage, antes da série A. E antes de entrar para a área de análise de investimento e cuidar também do portfólio, então a outra metade do meu dia eu estou cuidando das startups que a gente tem, inclusive algumas que você comentou que eu faço parte do board, para que elas tenham performance melhor para quando o empreendedor for vendido por muitos e muitos e muitos milhões de reais, a gente ganhe alguma porcentagem dessa transação. Antes disso, fui CMO da Ace, então Chief Marketing Officer, e eu comecei como equipe de marketing. Eu fui a primeira pessoa de marketing da exclusiva da Ace. Éramos 7, agora somos 60 e tantos, 64 para ser mais exato. Tem uma unidade de consultoria de inovação também, enfim. E o Cris puxou uma coisa interessante que eu tenho um passado profissional e pessoal bem diverso. Então, desde eu fiz jornalismo, depois eu fiz marketing, depois eu migrei para investimento e venture capital e inovação, mas eu já fui de apresentador de programa de rádio, a repórter, a produtor, a fazer DVD de jogador de futebol, a redator publicitário de agência, enfim, fiz de tudo um pouco até me encontrar ali em empreendedorismo. Primeiro criei meu próprio negócio, depois ajudei startups lá em Denver, nos Estados Unidos, e depois, já há algum tempo maior, na Ace, onde eu sou sócio e apaixonado pelo que eu faço. Legal, Felipe. E, cara, vamos começar uma coisa básica, mas que não é tão simples assim, ou talvez seja. Cara, por quê? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero ressaltar, que para mim é super interessante, é que a gente fala de perfil generalista, né? Ou talvez com visões diferentes. Eu vou trazer isso que não estava na pauta, como sempre, mas assim, vamos falar um pouquinho de perfil generalista na sua visão, olhando agora para sua trajetória, diferentes visões, como que isso soma para você hoje, e por que growth, por que negócios em si? Tá bom. Começando pela tua primeira pergunta de perfil generalista, eu acredito muito num conceito chamado de carreira em T, onde você tem lateralidade de várias competências e você tem profundidade em algumas. E aí você vai desenvolvendo profundidade em algumas outras ou adquirindo novas competências e lateralizando à medida em que você vai evoluindo na carreira. Então, é, é, muito dessa minha transição de carreira engloba também transição de competências. Então, desde redação publicitária, apuração jornalística, multimídia, depois fui para marketing digital, depois inbound marketing, depois aprender growth hacking, depois startup, tudo que não tem a ver com aquisição e retenção de cliente, produto, tecnologia, etc. Foram competências que eu fui adicionando lateralmente e algumas que eu fui especializando. Eu gosto desse perfil mais generalista, porque você consegue ter, como que eu vou dizer isso aqui? Você consegue resolver qualquer problema. Então, muito do meu dia a dia hoje com startups de diversos segmentos diferentes me propicia estar exposto a problemas novos, exposto a desafios novos. Então, desde como é que eu transaciono uma antecipação de recebíveis ou faço uma migração tecnológica de nuvem,
até uma startup do agro que a gente investiu, que vende para o fazendeiro, mas quem aplica o negócio é um cara que chama veneneiro, e eu preciso saber como esse cara que fica no meio do pasto do Mato Grosso do Sul se comporta para criar uma proposta de valor para ele. Então, são problemas bem diversos que a gente enfrenta, mas eu não acredito só no perfil generalista, sei de tudo um pouco, mas muito pouco. Eu acho que você precisa ter certo grau de profundidade também de competências. Então, onde que é a minha zona, não de conforto, mas a minha zona de competência? Onde que eu mando bem? No meu caso, é tudo relacionado a growth hacking e agora também é investimento em VC. Beleza. Então, no que permeia esse âmbito, e tem outros aspectos que eu consigo pegar mais laterais, mas eu consigo resolver problemas diversos e ser melhor do mundo no que eu tenho mais especialidade. Então, a minha visão de generalista versus especialista, ela é bem híbrida, porque eu acho que não tem qualquer projeto no mundo que você tem que fazer uma coisa só. Seja ser generalista, seja ser especialista. Então, acredito bastante nesse modelo híbrido. Deixa eu já trazer uma pergunta que estava lá embaixo da nossa pauta, mas já vou trazer para cá porque eu acho que faz sentido. Tá, legal. Agora vamos falar de... Então, tem algumas coisas que me vêm à cabeça quando você me fala isso. Como que você adequa isso para o momento presente na sua educação? Porque, por exemplo, puta, cara, sei lá, você trabalha numa startup, você sabe muito bem como é que é. Uma correria, faz muita coisa, enfim, muitos desafios surgindo, novas iniciativas e apagando ali, segurando um gargalo que surgiu e etc. Como que você se organiza, cara, no seu dia para continuar expandindo lateralmente, né? As suas laterais ali, vamos falar. E por que eu tô falando isso, tá? Trazendo um ponto prático. Porque às vezes eu sinto que é fácil também você ficar só no seu âmbito de conhecimento, não é? Tipo, então, você fez uma transição, lógico, você fez várias transições, né, de carreira, né, se você olhar ali, algumas, na verdade, mas assim, sei lá, marketing esportivo, depois repórter, você fez jornalismo, então teve algumas transições, né? Mas como que você mantém, então, essa expansão, vamos falar assim? Eu sou muito curioso de como é que as coisas funcionam, então eu tenho manias. Então, agora a minha mania até o ano passado, era cultura. Então, varri tudo que tem de cultura, vi todos os livros que tem de cultura, vi tudo de cultura, e aí eu fui aprendendo. Mas eu acho que não tem aprendizado só teórico. E olha que eu sou professor, e eu não poderia jogar contra aqui. Você aprende real, oficial, na prática. Então, uma coisa que me falaram uma vez e eu internalizei, me vieram me perguntar assim, qual que é o melhor curso de marketing digital que você fez, você que sabe de marketing digital e tal. E aí eu já tinha feito essa pergunta anos atrás para uma outra pessoa e ela falou assim, cria um site, faz ele ter 10 mil acessos por mês até daqui a 3 meses. Pô, mas é difícil, eu não sei como é que faz. Exato. Como você não sabe como fazer e você está exposto a esse desafio, você precisa fazer acontecer, você vai dar o seu jeito de aprender e de fazer. Então, eu acho que você só aprende de fato botando o dedo na tomada, você só aprende de fato sujando a botina de barro. Claro que existe um super embasamento teórico para você trazer junto e você precisa dele para ter fundamento. Não adianta você querer jogar bola se você não sabe o que é um passe, o que é um chute, sei lá. Mas se você só aprender a falar assim, eu manjo tudo de cultura. Então você já teve que aplicar, você já teve que liderar pessoas, não ser chefe, mas liderar, seja lateralmente, seja para cima, seja para baixo, enfim. Não, eu só li um monte. Putz, eu não acredito tanto nisso. Eu acho que você precisa estar exposto a novos problemas. E por isso que eu acho tão legal. Assim, como é que eu vou resolver esse negócio? Como é que eu vou desmontar e montar esse quebra-cabeça? Então, agora a gente estava estudando, sei lá, análise de investimento venture capital contra os outros equities no mundo, porque a economia está vivendo um momento muito volátil. É uma coisa que naturalmente não estava no meu radar principal, mas começou a dar aquela coceirinha no cérebro e falou assim,
cara, vou estudar tudo disso, porque se eu absorver alguma informação, aquela vai ser aplicável para mim. Eu acredito bastante nisso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Agora vamos falar específico, assim. Cara, eu acordo de manhã e eu leio. Vamos falar. Começou a dar essa coceirinha aí de falar, cara, que é isso? Que é um interesse, assim. Vamos falar. Eu também tenho muito isso. E uma coisa que eu faço, por exemplo, sei lá, eu gosto muito de ler, então é uma coisa que eu tenho um hábito já enraizado em mim desde moleque. Mas, enfim, vou voltar para você. Que hábitos que você tem? Então, você pesquisa, conversa com pessoas, faz de tudo um pouco disso que eu falei, ou enfim, como que é o seu método assim para aprender, vamos falar assim? Eu leio bastante, vários livros ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, tipo a mesma página, mas eu tenho vários livros abertos no Kindle ao mesmo tempo. E dependendo da minha energia, da minha vontade, eu vou um pouco mais para um pouco mais para outro. Eu estou um pouco viciado em livros de negócio, em livros específicos e tal, preciso começar a desanuviar um pouco. Mas e eu tenho manias. Então, teve um final de semana que eu estava com mania de estudar transação de M&A em fintech. E eu li o livro inteiro, e aí depois eu pesquisei, e aí depois eu entro no CB Insights e no Crunchbase, eu baixo todas as pesquisas, eu leio, eu comparo, eu rabisco. Então, eu entro nessa mania, e uma coisa que eu aprendi como aprender é estar aberto ao aprendizado de qualquer lugar. Então, assim, é que agora a gente está em momento pandêmico, fica mais difícil você pagar almoço e pagar café para as pessoas. Mas é muito difícil você não aprender batendo um papo com quem está na trincheira. Então, pô, se eu queria aprender quando eu estava falando de transição para marketing, eu falei assim, como é que funciona o cara que faz métrica de marketing? Só métrica, porque era uma deficiência que eu tinha. Quando eu comecei com comunicação e era bem muito criativo e pouco métrico, até que veio um episódio, conto a seguir, que me espetou, falou assim, cara, não saber métrica de marketing dói muito, e dói muito, não saber métrica de negócio, não de marketing, né, de negócio mesmo. E aí, depois de me ferrar em algum lugar, eu falei, precisava saber tudo. E esse saber tudo envolveu desde a leitura e aprendizado, etc. Até falar assim, legal, para que isso serve? E pagar cafezinho para as pessoas e perguntar, e não fazer aquela pergunta básica. Eu acho que um bom aprendizado se faz de boas perguntas. Então, você estressar a relação, assim, o que você quer saber, investigar a fundo, enfim. Talvez a coisa boa do jornalismo que me trouxe, que nem a gente estava falando de graduação, foi de saber perguntar e dessa curiosidade de apurar a informação e assim por diante. Perfeito. E, cara, eu concordo. É muito o meu método também. Então, o que eu gosto do podcast, né? Eu sempre fui super franco com as pessoas. É que, cara, eu percebi que é exponencial o meu conhecimento com podcast. Além de eu criar valor para minha audiência num nível muito bom, você falou que você é um cara apaixonado, né, por rádio e, enfim, essas mídias. Mas enfim, então eu aprendo muito com pessoas, conversando e principalmente pensando nas perguntas que eu vou fazer, etc. O que você faz nesse podcast é um baita hack de aprendizado, porque você traz uma galera muito legal e você está escutando em primeira mão, o ouvinte está escutando em segunda mão, porque o Cris está me escutando ao vivo aqui na entrevista. Então eu acho que é uma ótima maneira de conversar com pessoas, que seja conversas estruturadas que você está indo atrás da pessoa, que seja só tô de ouvido aberto, estou exposto aqui num papo e aí tem alguma coisa que me prende atenção, eu vou investigar como é que ela faz aquilo porque eu tô curioso. Sim. Cara, vamos falar. Eu tô super curioso. Essa aqui, na verdade, era a minha maior curiosidade. Porque, como eu falei, eu acredito de fato, cara, que a gente vai se transformando como ser humano, aprendendo a lidar com as nossas ansiedades, aprendendo a lidar com. Enfim, eu acho que esse desafio interior se expressa no mundo exterior através da nossa criação, através enfim, das empresas que a gente cria, dos negócios e do impacto que a gente causa no mundo. Então, qual é a sua visão de mundo? Eu sei que isso é uma coisa muito complexa, mas assim, de onde você é católico, você é espírita, não? Qual que é a sua visão de mundo, de realidade, de vida? Enfim, fala um pouquinho da sua filosofia de vida pra gente que eu queria saber e já vou emendar uma segunda pergunta que é na questão do trabalho. Então, assim, por que trabalhar? Qual que é o propósito, sabe? Qual que é a energia que você coloca hoje quando você vai
trabalhar, servir, né? Legal. Para mim, são duas perguntas bem próximas mesmo, porque o que eu aprendi foi... tem um livro do Ben Horowitz, aliás, começando as recomendações, que essa é a minha primeira, que eu adoro esse livro, chama-se What You Do Is Who You Are, que fala de cultura, mas a frase inicial é muito marcante. Para mim, você é o que você faz, não só profissionalmente, mas você é consequência das suas ações, é o pequeno príncipe, eternamente responsável por aquilo que cativa, enfim. Mas para mim, o que eu crio e o que eu faço no dia a dia tem uma repercussão muito grande na minha percepção sobre mim mesmo. Então, para mim, vida pessoal e vida profissional não são coisas separadas. Isso às vezes me gera alguns impactos, mas eu enxergo dessa maneira, não só no sentido workaholic da coisa, mas no sentido de satisfação mesmo. Entrando um pouco mais na primeira pergunta, que pergunta difícil, rapaz. Eu não tenho religião, eu não sou uma pessoa muito apegada, assim. Claro que quando o avião está caindo, você reza para o bicho que vier, mas não sou uma pessoa muito religiosa. E eu acho que, a exceção de japoneses, e como falso japonês eu posso falar isso, que vão virar tartaruga, todo mundo vive uma vida só, então é seu dever aproveitá-la. E ao aproveitá-la não é tipo ficar de férias a vida inteira. Para mim é construir coisas das quais eu me orgulho. Então, para mim, a minha visão é um pouco mais simples, que é construir coisa foda, crescer, aprender, então ser intelectualmente desafiado e crescer no processo e me divertir no caminho. Então, não é só aquela visão de antigamente que é criar para os outros se divertirem, ou etc. É me divertir no caminho também. Isso envolve relacionamento, de quem eu estou próximo, se eu estou fazendo o que eu gosto de fazer, se eu estou satisfeito comigo mesmo. Então, a minha leitura talvez não seja muito espiritual ou alguma coisa assim, mas eu vou numa linha mais... Cara, cheguei aqui, não sei para onde é que eu vou depois, deixa eu tirar o máximo, me divertir o máximo e aprender e crescer o máximo. Cara, como surgiu aqui agora um pensamento aqui, mas que talvez faça sentido compartilhar. Eu vejo isso muito no mundo dos negócios e, por exemplo, vou te dar um exemplo, talvez você vai reconhecer isso em alguma startup, alguém que você conhece que está próximo. O cara é um bom profissional, a parte técnica dele é boa, ele é um cara dedicado, trabalha duro e etc. Mas o ego dele o atrapalha a liderar, talvez, ou às vezes deixar de lado, sabe, fazer mais do que querer que aquilo seja feito por ele, sabe? Então, esse desejo mais por entregar e construir coisas fodas de uma maneira não tão apegada foi o Felipe que fez, sabe? E não só isso, tem outras coisas além, assim, mas como que você lida, ou se você já viu isso no mundo, enfim, dos negócios Nossa, tem muito. Não é só em startups, tem em todo lugar. E vou ter a humildade epistemológica para eu tenho ego, você tem ego, todo mundo tem ego. A diferença é que tanto tem gente que tem mais quanto tem gente que tem menos, quanto tem gente que trabalha melhor com ele, tem gente que trabalha pior com ele e sabe domar o monstro melhor do que os outros. Outro livro legal do Ryan Holiday é Ego is the Enemy. Acho que tem tradução para português, Ego é o inimigo, alguma coisa assim. Acho que todo mundo tem ego, em última análise. A diferença é talvez ser locus interno ou locus externo. Locus interno, eu sei que eu fiz e eu sei que está animal, então eu fico satisfeito pela criatura que eu criei. Locus externo, eu preciso que as pessoas me reconheçam por isso. validem. Eu preciso ser validado por outros. E assim, não existe, eu tenho um, eu tenho outro. Todo mundo tem um pouco dos dois, é óbvio. Você fica orgulhoso quando falam que você está fazendo tá legal, ou quando você cria algo do que merece orgulho. Mas você precisa. Eu não, evidentemente, não sou nenhum mago de fórmulas de trabalhar com ego. Trabalho com o meu todos os dias aqui, a gente briga diariamente. Mas a diferença é como você trabalha com ele.
Perfeito. É uma visão muito... Se a gente for usar o 80-20, o termo de Pareto, simplificar as coisas, eu acho que é isso, né, cara? No final, todo mundo, enfim, trabalhando as suas lutas internas. Tem um livro, cara, que... Como é o nome desse cara? Steven Pressfield, que escreveu A Guerra da Arte. Cara, Olha só, isso eu é não um conheço. livro muito bom, que é exatamente sobre isso que a gente está falando. A Guerra da Arte, que é sobre essa luta interna, assim, e ele depois escreveu outros livros, Turning Pro, que vai muito nessa linha. Enfim, é um cara, é um escritor muito bom também, eu deixo a recomendação também. Legal. Mas legal, cara, faz sentido, acho bem interessante. E é sempre por isso que eu gosto de falar sobre vida e tal, porque vai agregando, sabe? Eu acho que a Sim. verdade ela tá aqui e a gente tem as óticas assim sobre ela e quando a gente vai conversando com outras pessoas com diferentes visões, isso vai se somando, sabe? Eu queria colocar um ponto nessa discussão de ego que eu acho muito interessante. Tem algumas pessoas, no final você, em última análise, tudo que você faz para te agradar. Mesmo que seja um ato altruísta, é porque Uhum. você se sente bem fazendo aquilo. Senão ninguém fazia. Certo. Ou você vê algum benefício Perfeito. na última linha, Perfeito, bottom line, você perfeito. tem algum benefício ali. Que seja você se sentir bem com você mesmo, sei lá. Seja você, sei lá, em uma outra encarnação, vir mais num nível assim, sei lá, tô falando no nível É espiritual isso, também. Aham. exato. Então, eu vejo essa de ego, tem gente que expõe seu conhecimento, palestra, aula, etc. E vira uma autobabação de ovo. Isso me tira um pouco do sério, assim. Vira uma autolambeção. Isso me tira um pouco do sério. E o que eu acho muito. Pô, mas você não dá aula, você não fala para público? Sim. Mas a minha pira nesse caso é outra. Eu acho que você aprende muito, você troca muito. E acho também que é um esforço relativamente pequeno de quem está expondo, quem está ali em evidência, para um impacto imenso na vida de outra pessoa. Isso cola com o meu vício de aprendizado que a gente estava falando um pouco antes. Então, eu, por exemplo, dou aula hoje SPM, Terra, enfim, algumas outras escolas ali a colar, mas não pelo drive de eu quero parecer bacana para essa galera aqui e isso vai alimentar meu ego. Mas eu sei o impacto, como eu tive muitos bons professores, eu sei o impacto que isso gera na vida das pessoas e eu quero ter esse mesmo impacto e promover o crescimento de outras pessoas. Então, esse é a chave, assim. Acho que se você encontra uma chave diferente para girar, o eco fica secundário e não importa tanto. Interessante, interessante ponto de vista. E é engraçado isso, porque quando a gente, sei lá, trabalhei com vendas a maior parte, né, da minha carreira aqui. E, enfim, cara, vendas é basicamente você entender exatamente quais são os interesses e o que desperta o outro lado e que seja algo positivo aos dois, né? No caso, muitas relações de comerciais são assim, né? Mas, enfim, é interessante, assim, conforme você vai trabalhando com vendas, você consegue entender, interessante, você não precisaria ter, vamos supor, ao invés de pagar R$ 1.000, a pessoa, sei lá, você pode divulgar a foto da pessoa como o melhor líder do ano, vamos supor, sabe? E isso basta. Reconhecimento não é só financeiro, tem toda a pirâmide de Maslow lá que dá para você respeitar. Cara, falando já disso, você acha que eu vi várias vezes na rede, eu quero que você fale sobre isso, tá? Eu não vou ficar colocando viés aqui, vou tentar, porque a gente sempre coloca algum viés, né? Tem isso. Mas vamos lá. Cara, sobre o novo normal, você já tem um viés meu só na minha entonação, né? Mas assim, não, mas ao mesmo tempo eu quero ouvir qual que é a sua visão do novo normal? Porque vocês estão lidando com várias empresas do mundo dos negócios que estão se transformando, o cara quer desenhar um novo serviço, o cara quer desenhar uma nova abordagem, enfim.
e vocês trabalham com uma nova abordagem, né, um processo para inovação, né, etc. Então, fala um pouquinho do novo mundo dos negócios, se existe um, e para onde você vê que isso está indo, etc. Tem uma fala que eu falava no começo das aulas de métodos ágeis, que eu fazia uma comparação com o apocalipse zumbi. Que, tá tudo bem com você está indo lá para casa, de repente a avenida está bem mais vazia do que o normal, tem um prédio pegando fogo ali no fundo, mas você não está nem aí. Você está indo para casa da sua mãe comer jantar na sua mãe. Só que aí, com a hora que você chega na casa da sua mãe, ela tenta comer o seu cérebro, você bate a cabeça dela na pia, sai cérebro para todo lado, enfim. E a partir daquele momento, tudo que você sabia, teu curso de Excel, teu master em administração, teu curso de Photoshop, sei lá, não vale mais de nada. E você vai precisar aprender a caçar zumbi. Spoiler, gente, é sempre na cabeça, tá? Não tem muito erro. Roubar a gasolina de carro, comer comida estragada e conviver numa sociedade onde o maior problema não são os mortos-vivos, são os vivos-vivos, que são os caras que ficam. E essa brincadeira, que eu sempre falei em tom de brincadeira e fazendo piada e tal, nunca foi tão atual, porque naquela linha do gradualmente e de repente, agora é o de repente, que vem uma situação macro que muda a forma de todos os businesses e de todas as pessoas se comportarem. Então, isso acelera muito o desenvolvimento de novos negócios, acelera também a decadência de muitos modelos baseados em comportamentos que não vão voltar. Eu não sou futurologista para prever qual que é o novo normal, o que exatamente vai acontecer, porque se eu soubesse exatamente o que vai acontecer, bom, estaríamos aqui num iate, provavelmente, muito bem protegidos, né? Mas existem alguns comportamentos que a gente vê mudando com essa digitalização da economia, de produtos e serviços, real estate passa por grandes mudanças, e mesmo mercados não óbvios, que você pensa que não vão ser atingidos num primeiro momento, pela teoria do caos, digamos assim, pela teoria de sistemas, que você mexe uma engrenagem, todas as outras mexem, ele muda de algum jeito. Que jeito? Pode ser cíclico, pode ser contracíclico. Tem startup nossa do portfólio que saiu de faturamento de 400 mil por mês para 0, e tem startup que dobrou, foi para mais de 1 milhão de faturamento em 3 meses. Então, depende muito da alavanca que você puxe, de como que você se reinventa, como você aproveita. Então, eu acho que vai ter muita movimentação para o bem, para o mal, enfim. Coisas como eram antes não serão, isso certamente. E vamos falar um pouquinho de abordagem, cara, que eu acho super interessante. Eu acho que você, quando a gente se conheceu ainda, eu trabalhava em um laboratório de inovação, né? Então, cara, isso explodiu minha mente, assim, eu vendia projetos de inovação, né, nessa época. E eu tive que aprender a vender, então você tem que entender, enfim, da proposta para explicar tudo que é o método, etc. E, cara, foi um divisor de águas, assim, na minha visão de negócio, na minha visão de mundo, quando eu falo de processo de inovação. Não no clichê, agora o design thinking vai resolver o problema do mundo. Não. Não, sou absolutamente... que a gente está com câmera, né, Cris? Então, eu balancei veementemente minha cabeça aqui. Exatamente. Não, então, não indo nessa linha, né? Não indo nessa linha. Isso aí a gente já, enfim, não é exatamente esse caminho, mas assim, cara, ter um processo para entender o cliente, sabe? Ter um processo para fazer cocriações, muitas vezes, o quanto que isso é rico em alguns cenários, enfim. Então, cara, fala um pouquinho, o que você usa? Aí vamos tentar ser simples, porque o pessoal que ouve aqui, às vezes sei lá, um psicólogo, ou, sei lá, um cara que é um jornalista. Então, às vezes a pessoa não vai estar no mundo do business ali, que está desenhando estratégia, Maldição etc. do conhecimento, chama. Quando você manja muito de um negócio, você acha que todo mundo manja do mesmo nível, e aí você manda buzzword, e aí você manda... E ninguém entende nada do que você está falando. Eu sei como é que funciona isso aí. Exatamente. Então, assim, cara, de uma forma bem simples, assim, bem prática, que modelos mentais... Eu comecei a estudar sobre modelos mentais e tal, e eu vi que eu não estou sozinho,
né? Existem vários empreendedores que utilizam disso como ferramenta, enfim. Então, assim, o que você pode falar para a gente sobre modelos mentais ou processos de inovação que importam? Que importa para você no seu dia a dia, nas suas decisões, sabe? Que você leva para a vida. Tá bom. Eu acho que são duas perguntas bem distintas, assim. Para mim, modelo mental você pode usar para qualquer coisa. Qualquer coisa. Tipo, você vai... eu ia usar ficar em casa e ver Netflix ou sair, mas não pode sair, mas sim que pode. Se você vai ficar em casa ou sair numa sexta-feira à noite, ou o que você vai comer, ou o que você vai discutir ou não discutir com o seu ente querido, ou como é que vai trabalhar. Então, modelo mental, tem uma frase, um outro autor que eu gosto muitíssimo, e ele tem um podcast, pra você ver, eu sou fãzaço do podcast dele. O podcast dele chama The Knowledge Project, Projeto Conhecimento, não tem tradução para português, mas enfim. O autor chama-se Shane Parrish e ele tem um livro chamado The Great Mental Models, os grandes modelos mentais. Perdão se eu for um pouco anglófono aqui, Xaxa, filha da Xuxa, mas é que para mim, minha mãe é americana, então para mim inglês e português é meio vai e vem, assim, não quero soar petulante de nenhuma maneira. Não, tranquilo. Mas ele fala que a qualidade do seu pensamento depende do número de modelos mentais que você tem. Porque, naturalmente, você vai conseguir refinar uma ideia, ou um problema, ou uma série de decisões muito melhor. Então, nesse livro, que é o Great Mental Models, ele expõe, acho que são 8 modelos mentais, desde pensar em segunda ordem, até não assumir malícia quando é só incompetência ou inocência, até você não tomar o mapa como terreno. Tem uma série de modelos mentais aos quais você pode passar. Nenhum deles é perfeito, nunca vai ser, nenhum modelo mental vai ser perfeito, mas você trucar aquela ideia que você está tendo, aquele pensamento, ou aquela reação instintiva que você ia ter com algum modelo mental, pensa assim: o que me diz que isso é verdade? O que me diz que eu estou pensando certo? O que me diz que que essa é a melhor saída? Eu acho que aumenta muito a qualidade do pensamento. Então, dando um exemplo banal aqui, eu passei por você na rua e eu não olhei na tua cara. Legal. Você pode pensar, pô, o Felipe é um baita de um imbecil que não fala com as pessoas, ele é snob, ele é arrogante, ou ele tá bravo comigo, ou eu tô bravo com ele, ele tá se escondendo, ou sei lá, quando na verdade, a verdade mesmo é que eu sou míope, eu tava sem óculos e se passasse a 1 metro de mim, eu não ia te enxergar. Então, você vai desapegando um pouco da teoria da conspiração, indo no que é verdade, ou filtrando um pouco mais para entender, para refinar sua visão de mundo, basicamente. Então, eu sou super fã de modelo mental e de como é que você encara as coisas, assim. Tirar a pessoa da situação ao encarar o problema, enfim, tem uma série de outros que eu gosto bastante. E sobre processos de inovação, de novo, eu acho que é resolução de problema encontrar alavanca de crescimento. Eu não sou, já diria Public Enemy, don't believe the hype. Então, recomendação de música aqui, um rap clássico. Eu não vou muito no hype. Eu falo de growth hacking, a gente fala, design thinking, é o innovation sei lá o quê, o design sprint. São ferramentas, parte de uma estratégia, parte de uma... São ferramentas e pensa a ferramenta no sentido mais banal da coisa. Eu tenho uma chave Phillips, ela vai apertar a chave Phillips. Eu tenho um martelo, eu vou bater na coisa até ela afundar, enfim. Então, você tem formas de resolver o problema. Tudo depende de entender como é que é o problema e quais são as alavancas de crescimento de resolução que você vai achar. Isso foi uma coisa que você foi construindo sua, ou tem alguma teoria, sei lá, específica, um livro, alguma coisa que você também traz, que você acha que é interessante compartilhar? Ou é mais mesmo você construindo esse modelo, vamos falar assim? Eu acho que tudo é um remix, na verdade. Se eu Sim. falar que fui eu que construí, certamente eu não pensei em nada sozinho, é evidente. Perfeito. Que eu li um monte de coisa de lá, de cá, E vai conectando. e fui construindo a minha própria visão de mundo. Esse é um negócio que eu acho bem interessante, assim. Criatividade não necessariamente é se criar algo novo que ninguém viu antes e reinventar a roda. Então, você vê, por exemplo,
Cara, o ciclo de growth hacking é priorizar, medir, priorizar, executar, medir e aprender. O ciclo deriva do ciclo Lean, que deriva do toyotismo, que deriva de sei lá quem. É tudo uma releitura e você Perfeito. encontra um ângulo e você traduz. Então, eu prefiro me apaixonar menos pelo método e tentar achar quais são as ferramentas que me ajudam a resolver aquele problema do que efetivamente seguir xiita ou caxias, alguma coisa sem olhar para o lado e pensar se eu estou fazendo tá certo ou não tá certo. Faz muito sentido, cara. Faz muito sentido porque eu já me enganei. Então, olha só, a gente aprende, né? Conforme você vai executando. Cris, você de vendas tem o clássico e-mail outbound de demissão do cliente que tem mais abertura. Porque se você fala assim, nossa, você não tem interesse de falar comigo sobre esse projeto? Dá 30% mais de abertura. Cara, dá mais abertura, mas o cara vai te mandar passear, tomar banho e se ele não quiser, falar um palavrão. Então, pô, será que é de fato a melhor tática? É de fato a melhor estratégia? Atende de fato seu problema? Ou a gente está se guiando pelo hack maravilhoso, pela fórmula milagrosa que alguém cantou a bola? Falando disso, cara, falando sobre copy, outbound, eu fiquei muito bom na época. Cara, a minha experiência inteira de vendas foi 100% outbound. Então, assim, eu nunca tive lead para trabalhar. Você tem ideia? A minha experiência de vendas, eu nunca tive lead para trabalhar. Então, era sempre eu prospectando e gerando minhas oportunidades, entendeu? Então, eu fui criando casca de fala, cara, eu tenho que escrever uma mensagem que vai converter numa reunião, sabe? E isso foi eu gosto de escrever, então todos os dias eu escrevo, né, de manhã, tipo, é um hábito que eu criei. E é louco isso, porque se você parar para ver, quais são os copies que mais funcionam, as coisas que mais funcionam? Aquilo que todo mundo acha que não vai funcionar. Porque cara, você já E o que percebeu? funciona para você não funciona necessariamente para mim. Então Perfeito. tem uma série de adequações, criar uma coisa personalizada. Tem uma coisa que interessante que você falou de copy. Para mim, quem escreve bem, pensa bem. Escrever é uma forma de você organizar muito bem as suas ideias. Então, eu escrevo muito de tudo, assim, seja pre-work, preparar uma reunião, escrever sobre um projeto, escrever sobre qualquer coisa. Eu acho que, e quanto mais você escreve, melhor você fica em comunicar, não só em escrever, mas em falar, porque você começa a falar assim, se eu organizar essa ideia desse outro jeito e etc. Então, pô, storytelling, eu acho animal storytelling. Então, onde é que eu vou ver storytelling? É só no copy? Não, eu vou analisar, de novo, manias. A minha outra mania é analisar stand-up comedy. Pô, como é que o cara construiu esse setup e esse punchline para ficar desse jeito? E como é que ele conseguiu levar as pessoas até essa conclusão para depois subverter? Então, tem muito de correlacionar aprendizados não óbvios. Pô, correlaciona stand-up copy com a carta de acionistas da empresa X listada na bolsa, ou com o copy, falando em copy da Empíricos, que está querendo te vender um produto de análise de ações, ou com como é que aquele cara do TED Talk fez um discurso tão bom, com o discurso do Obama na posse dele, sei lá. Então você vai começando a criar correlações e isso é muito rico porque você associa mais, correlaciona mais, então você fica com um repertório bem mais legal. Cara, super interessante. Eu falei pra você que um dos meus hobbies é ser DJ, né? E, cara, Sim, é muito legal, cara, porque você mistura coisas. O seu trabalho é misturar, sabe? O seu trabalho é misturar e criar história. Porque aí a música virou uma história, aí tem todo o ambiente do local, sabe? Enfim, mas sim, aí total. é conversa por uma outra hora. Cara, a gente tá quase chegando no final, já falta 15 minutos. Já? Meu Já, Deus. cara, passou Eu voando, falei para passou você, voando. se deixar a noite inteira, eu falo. Então, cara, eu só quero finalizar com uma coisa que eu achei super interessante que você falou, que passou meio, a gente passou por cima dele, mas cara, me ajudaria muito, eu acho que para quem está ouvindo também, porque é um jeito muito simples que você falou, que eu acho que eu posso trazer mais isso também para o meu dia a dia. Você falou sobre ferramenta, estratégia, tático. Como que você organiza isso de uma forma simples? Então, ó, eu tenho aqui um desafio, beleza? Eu preciso agora desenhar uma estratégia de marketing, de conteúdo, o que for.
eu desenho uma estratégia primeiro e eu penso nas barreiras e depois eu penso nas vantagens e nas minhas fortalezas para enfrentar isso e isso se torna uma estratégia. Não, eu crio um documento e depois eu parto para o tático e crio uma sprint, sabe? E aí você tem um arsenal, né? Que são as suas ferramentas. Então, design, enfim, métodos específicos e tal que dá para você usar. Como que se organiza isso se você pudesse tentar elucidar nos próximos minutos? Eu sei que é difícil, mas, cara, me ajudaria muito também. Eu acho que para quem está ouvindo, tornaria isso simples. Legal. Eu gosto muito de rabiscar antes de entrar num processo super estruturado. Eu sou um cara que tem um stack gigantesco de folha sulfite do lado, porque eu começo a rabiscar e eu empolgo numa ideia e eu rabisco, eu mostro para alguém, eu rabisco. E aí eu quero pensar no negócio, eu crio uma planilha e às vezes as planilhas são célula colorida, puxo para um lado, desce do outro, ainda não tem nada muito estruturado. Mas aí a hora que eu crio muitas coisas baseado no debate e baseado na lapidação. Então, eu vou chegar e Cris, estou com uma ideia aqui, me prova errado. Me diz se eu sou louco. Por que esse negócio anda? Por que ele não anda? Então, a gente fala de validação para as startups e existe um viés cognitivo que é viés de confirmação, que é óbvio que eu quero que estar certo, óbvio. É inerente do ser humano. Mas se você está indo se eu perguntar para minha mãe se eu sou bonito, ela vai responder, claro que sim, filhinha. Não necessariamente isso é verdade. Então, assim, o que eu estou errado? Onde é que tem ponto cego? Achar ponto cego é uma outra que é bem poderosa. Assim. O que eu não estou vendo nesse cenário todo? E às vezes pode ser porque eu não olhei, às vezes pode ser por falta de competência minha ou especificidade minha. E aí eu vou tentando cobrir ponto cego, cobrir lacuna e reforçar aquilo que eu criei. E aí depois eu vou entrar num modelo mais estruturado de criação. Mas primeiro é rabisco e debate e será que eu estou louco ou não? E será que eu estou louco ou não com quem, primeiro, está envolvido, interessado no negócio? Então não adianta compraria, usaria, gostaria para gente que não é persona, por exemplo, não faz o menor sentido. Você tem essa dor mesmo? Funciona para você? Como é que você resolve hoje? É uma das formas. E aí depois vai entrando uma coisa mais aprofundada de ampliar a investigação, faz um desk research poderoso ali, para você não ver se tem um encurtador de caminho ou se tem uma pedra no caminho muito grande, enfim. Faz uma pesquisa forte, vê tudo que fizeram disso no mundo, nesse mercado, para ver se alguém tem um ângulo que você não viu. Então, você cria um rabisco inicial e você vai somando a tua visão, tanto eliminando ponto cego quanto pegando outras referências. E aí, na hora de execução, eu tento ser o mais lean possível e lean visando o ciclo rápido de feedback e aprendizado. Então, botar alguma coisa para rodar e ver o que acham e voltar para dentro de casa para melhorar. E tentar usar, gerar o máximo de impacto, o máximo de valor com o mínimo de tempo até esse valor, com o mínimo de recursos dedicados. Porque aqui, a gente comentou de Pareto 80-20, eu entendo que, cara, eu e todo mundo do universo, eu tenho tempo limitado, eu tenho dinheiro limitado, eu tenho braço limitado, eu tenho massa encefálica dedicada limitada. Então, como é que eu consigo tirar o maior impacto desse montante de recurso que eu tenho? No final é tudo alocação de recursos. Pessoal, profissional, enfim. E aí tenta criar mais com menos. Interessante, muito interessante. E eu acho que para entender, eu acho que depois eu vou ter que revisitar essa conversa, porque tudo que você está falando, né, é toda uma tipo, aquilo que você falou, na sua visão, para mim fez total sentido, que eu faço um processo muito parecido de sketch. Cara, eu tenho um monte de post-it aqui, eu tenho um caderno de desenho também, é muito nessa linha, mas entender as suas prioridades, ou quais são as perguntas que você faz, eu acho que é isso. Quais são as perguntas que você Exato. faz? E assim, tô acompanhando um projeto de longo prazo. Vou ter que ter gestão à vista, porque aí deixa todo mundo responsável pelo que está fazendo. Então, todo mundo sabe quem está com o quê, por quê, quando e onde.
E, Então, e como que você faz isso? comunicação, gestão. Como que você faz essa gestão à vista? É uma dificuldade minha hoje mesmo isso. Olha, eu tenho o meu método. Sabe promessa de começo de ano? Entrou 2020, vamos fazer promessa de pular 7 ondinhas. Eu não faço. Eu já aprendi que eu nunca cumpri promessa de começo de ano e eu largo no meio do caminho. Então, eu faz uns 4, 5 anos eu tenho acompanhamento sistemático de como eu estou evoluindo como pessoa. Tem a planilha, eu faço OKRs meus no começo do ano. Todo mês eu faço um checkpoint comigo mesmo. O que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, o que eu estou errando de novo, que para mim é o mais grave. Errar a primeira vez, boa. Beleza. Errar várias vezes seguidamente a mesma coisa até demanda alguma ação. Então eu tenho esse sistematismo de acompanhar e profissionalmente a gente usa desde melhores práticas de métodos ágeis e etc. até todo mundo é responsável por meta e todo mundo sabe meta de todo mundo. Perfeito. É bem, não tem silo muito, não. Então, assim, eu não controlo o micro, eu controlo você tem essa missão, segue, toca. Tô todo mundo sabendo o que está com quem. Boa. É bastante autonomia e responsabilidade. Que é o paradoxo. Então, Não acho que é paradoxo. não? Discordo de você. Eu acho Ah, que não é? é paradoxo. Eu acho que autonomia e responsabilidade não é paradoxo. Tem uma imagem do Spotify, na verdade, de um vídeo do Spotify de métodos ágeis, que fala de autonomia e alinhamento. Então, fala assim, pô, a gente precisa atravessar o rio, Cris. Se a gente tem muita autonomia e nenhum alinhamento, vou ficar eu pensando num jeito de atravessar o rio, você pensando num jeito de atravessar o rio, e a gente vai ser muito ineficiente. Talvez um atravesse, outro não, talvez ninguém atravesse, talvez a gente vai competir por recursos, sei lá. Se a gente tem muito alinhamento e baixa autonomia, eu vou falar assim, Cris, tem que construir uma ponte, a ponte tem que ser de metal, ela vai ser assim, assim, assado, toca. Se a gente tem muita autonomia e muito alinhamento, eu sei e você sabe que a gente precisa atravessar o rio, mas a gente pode fazer uma ponte, a gente pode usar um barco, a gente pode pular, porque é só um riacho, a gente pode criar N maneiras e a gente decide aqui qual que é a melhor junto, se compromete, manda bala e testa, e vê se funciona. E Então eu tem acho alguma. que autonomia e responsabilidade não são dois pontos distintos da mesma reta, são duas retas que se cruzam, na verdade. Hum, tá, então agora você trouxe um pouco. Se deixar, a gente nunca vai acabar o podcast. A galera que tá ouvindo continua, continua. Não. Cara, só para finalizar isso então. Então, como que você faz práticas hoje, óbvias, assim, no seu dia a dia que você faz hoje, para manter o alinhamento? Porque esse é um desafio para mim hoje. Tô sendo transparente com você. Tipo, eu acho que às vezes, beleza, tem autonomia, etc., mas às vezes falta alguma visão que eu tive que talvez eu não soube comunicar, enfim. Como que você mantém esse alinhamento semanal, sei lá, diário? É uma pergunta básica para você fazer. Chama por quê? Essa é a pergunta básica. Estou fazendo isso. Por quê? Por causa daquilo. Por quê? Se você não chega ao final dos vários porquês, e podem ser vários, parte, sei lá, você pode usar Ishikawa, análise de causa raiz, ou porquê do Zezinho do Castelo Rá-Tim-Bum, tanto faz. É assim, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Se não tem o final do jogo para você não é claro, não faça. Até você achar um porquê de verdade. Então, eu estou fazendo, sei lá, análise da projeção financeira de uma startup tal, porque eu acho que ela vai levantar um round. Assim, tá bom, se eu fizer um depara dos porquês, eu vou saber que métrica que está influenciando, que é o valor de portfólio. Pô, ou eu estou otimizando meu site para a palavra-chave design de vida, que é uma palavra-chave de long tail. Mas por quê? Porque eu sei que vai aumentar o acesso orgânico e eu sei que aumentando o acesso orgânico, XPTO, e eu tenho um porquê ligado com a minha métrica central, com a Nossa, minha proposição, caralho, assim. isso é tipo mind blowing, assim, pra mim tá sendo mais de louco, sério. Pô, e não é reinvenção da roda, Não, cara. Eu é tenho, coisa, pô, mas métrica cara, central e tem não sei o que lá. você vê que o que eu imagino que você vê isso nas mentorias e tal que você faz para as startups e tudo mais, que muitas vezes é coisa básica, cara. São princípios, sabe, princípios básicos de perguntas que você deve se fazer e tal, que no final faz diferença, né? Exato, exato. Eu vou muito nessa linha, assim.
Eu acho que tem mundo de startup, de inovação e de marketing também, tem muito hype. E as pessoas se apaixonam pelo hype, só que elas não veem o fundamento por trás. Então, pô, growth hacking não são 50 hacks de e-mail que vão salvar a sua vida. Não é um saco de truque que você vai sacar truque. É um processo de abordagem científica que você vai testar as coisas. Se você usar esse mesmo processo para cuidar da tua planta, provavelmente sua planta vai viver mais. E eu digo isso porque eu mato um monte de planta que eu esqueço de regar. Se você usar isso para cuidar do teu corpo, do teu sono que seja, do teu relacionamento, de qualquer coisa, de você, pô, como é que eu posso, será que eu tô indo certo? Será que se eu, e se? Outra pergunta legal, e se eu fizer assim? E se eu fiz? Então, para mim, são as boas perguntas que vão levando no crescimento e na amarração da coisa. Cara, queria ficar aqui mais 2 horas, tem um monte de coisa, se deixar eu vou ficar fazendo pergunta, a gente vai na mesma linha aqui. Cara, vamos resumir então, chegar no final, já vai dar 1 hora daqui a uns minutinhos, então eu já vou deixar resumo final, suas palavras finais aí para quem está ouvindo, te agradecer já pelo episódio, foi muito bom, nível altíssimo de qualidade, quando eu falo de, enfim, pergunta e resposta, foi bem claro, objetivo, adorei. Então, assim, resumo, sugestões finais e é isso. Legal, deixa eu pensar aqui. Em resumo, acho que eu sou um cara apaixonado pelo crescimento e pelo aprendizado e gosto de destravar e ajudar nesse impacto em outras pessoas. Então, esse para mim é o meu propósito. É crescimento, deixando legado e criando coisas legais e me divertindo no caminho, como eu disse lá no começo. Tô super à disposição para quem quiser entrar em contato comigo, LinkedIn, sei lá, qualquer meio de contato, mandem bala. Gosto de boas perguntas e eu me entretenho com bons desafios intelectuais, então vai ser divertido. Já diria ET Bilu, meu querido ouvinte, busque conhecimento, seja curioso, fuça umas coisas que não tem nada a ver e se está muito complicado, simplifica. Talvez seja isso. Menos hype, mas como é que eu posso resolver esse negócio? Boa. Felipe, muito obrigado, te agradeço de novo, foi muito bom, aprendi muito e espero que o ouvinte aqui também, com certeza, tenha aprendido, enfim, aproveite esse episódio também. Obrigado, cara. Legal, valeu, Cris. Quem quiser ouvir essa minha voz de taquara rachada, eu eventualmente faço participações no podcast Growthaholics e tem ali, tanto no meu LinkedIn quanto na página da Ace Startups, links, enfim, outro a qual eu gosto bastante. Valeu, Cris. Show, gente. Um abraço, tchau, tchau.